Olá, pessoal, bem-vindos ao novo mundo, um mundo cada vez mais digital, volátil e incerto. E é justamente para a gente debater um pouquinho essas mudanças que estão acontecendo, essa aceleração da digitalização que está acontecendo, que a gente vivenciou esse ano todo durante a pandemia, que a gente está aqui hoje para mais uma série do blog Mercado Digital, com um timaço. Então, nós temos aqui o Gustavo França, que é o líder global de tecnologia e digital da Gerdau, o Gustavo Araújo, que é o cofundador da Distrito, e o Luciano Abrantes, que é o CTO da Natura. Bem-vindos, pessoal. Olá. Olá. Vamos lá, então. Legal. Vamos lá, então. Eu vou começar perguntando para vocês como que tem sido, né, lidar com esse cenário tão imprevisível e de que forma a tecnologia ela está conseguindo acelerar alguns processos e apoiar alguns processos das empresas de vocês. Vamos lá, quem começa? Unidunité. Pode ser o Gustavo França, vamos lá. Tá bom. Primeiro, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Nesse painel, bate-papo. De fato, a gente está vivendo um mundo VUCA e para as nossas organizações é super importante lidar com esse momento de imprevisibilidade, de maior incerteza. E eu acho que, fundamentalmente, para viver esse momento de incerteza, é necessário uma cultura forte e uma clareza em relação ao propósito que a gente quer construir, não só olhando para o curto prazo, mas para o longo prazo. Então, em 2019, a Gerdau dedicou um grande esforço para consolidar o seu propósito, e isso, de certa forma, vem nos ajudando a lidar com esse momento de maior vulnerabilidade, que é um momento que, de certa forma, o mundo já estava VUCA na fase pré-pandemia, e o que a gente está vendo agora é uma aceleração de muitas das incertezas que a gente tinha até então. Então, nosso propósito que empoderar pessoas que constroem o futuro, de certa forma, ele dá sustentação para a gente lidar com senso de urgência, capacidade de responder rápido às demandas do cenário, a agilidade. Eu diria que a agilidade tem sido o grande elemento da transformação digital sob a perspectiva da nova forma de trabalhar. Então, não é só a digitalização do ponto de vista tecnológico, mas a digitalização do ponto de vista de mindset. Então, a gente vem alicerçando todo esse propósito de empoderar as pessoas também com a importante transformação cultural, e isso foi elemento fundamental para a gente lidar com esse cenário de maior incerteza. Então, a agilidade, senso de urgência, a capacidade de experimentação, tomar risco, votar, ou seja, são todos esses novos mecanismos, ou essa nova cultura que o mundo digital traz para as grandes organizações, muito fundamentada pela cultura nesse novo normal, como você mencionou no início, tá? Legal. Como é que tem sido esse momento aí para vocês, Luciano? Acho que o Gustavo fez um bom resumo, né? Acho que estar conectado com o que acontece fora da companhia, acho que é algo também bastante relevante, né? A gente sempre procurou estar muito conectado com o ecossistema ao qual nós estamos inseridos, né? Entendendo quais são as tendências, olhando muito para fora da América Latina. O nosso negócio estava muito concentrado na América Latina, então a gente tentou olhar muito para onde o mundo está indo, quais são as tendências, além de tecnologia, né? Em modelos de negócio, em modelos de operação, obviamente em tecnologia, quais são as tecnologias que poderiam acelerar a nossa visão de futuro. E isso é algo que já vinha acontecendo, né? O mundo já vinha se acelerando numa velocidade muito grande, mudança de comportamento de consumo, cada vez mais uma valorização da experiência do consumidor final. No nosso caso, a gente sempre olhando para a experiência do consumidor final e também das nossas consultoras. Isso fez com que a gente já viesse, principalmente a partir de 2018, 2019, acelerando muito uma mudança cultural na Natura, né? Agora a Natura & Co. Então, um modelo de trabalho mais lean, mais voltado a ágil, já vem sendo utilizado na Natura há algum tempo, não só em tecnologia, não só em desenvolvimento de software, isso é bastante importante. A gente trabalha em modelos ágeis e modelos leans, também em desenvolvimento de produto cosmético, também em logística. Então, especialmente neste momento, neste ano de 2020, onde a gente foi exposto a uma situação que ninguém poderia prever, essa pandemia, a gente já tinha instalado um modelo de operação
mais lean, mais ágil e que nos permitiu ser muito flexíveis e nos adaptar muito rapidamente quando a gente viveu aquele momento, digamos, mais agudo da pandemia a partir de março, né? A gente não saiu da pandemia, a gente tem reabertura em alguns estados, em alguns países, mas ainda vivendo muito longe do, entre aspas, antigo normal. Então, quando a gente olha para trás hoje e faz esse lesson learned do que nos fez estar preparado, né, dentro do possível, né, para passar por essa pandemia, tem muito do que a gente já tinha feito, né? Muitas pessoas perguntam o que nós fizemos em março, em abril. Tem muita gente que acha que nós reinventamos ou construímos muitas coisas entre março e abril, e não foi bem isso, né? A gente, sim, lançou novos produtos e serviços digitais, mas a gente já tinha todo um arcabouço. Então, reforçando o que o Gustavo já falou, né? Ter uma cultura digital, ter uma cultura ágil, descomplicada, que empodere na ponta os colaboradores, que incentive a inovação, que incentive a tomada de risco, que incentive o test and learning, que incentive trazer novas soluções para o dia a dia, sem depender de uma estrutura hierárquica de que o diretor, o vice-presidente precisa pensar o tempo inteiro nas soluções. Eu acho que isso nos ajudou bastante a viver esse mundo super imprevisível, e continua sendo, né? Cada dia acontece alguma coisa nova, cada dia a gente precisa recombinar prazos, escopos, soluções, mas eu acho que o fato da gente já ter vindo trabalhando nisso e chegar no momento da crise basicamente acelerou muito do que a gente tinha, muito do nosso processo de transformação numa companhia mais ágil, numa companhia que tenha esta habilidade de trazer inovação mais rápido, testar e escalar. Mas isso tem muito menos de tecnologia e muito mais de cultura. Muito menos de implementação de um novo projeto e muito mais de como os mercados, as operações estão preparados, né? Na Natura, que até pouco tempo atrás era uma empresa que operava 100% no modelo de venda direta, né? Em poucos anos nos movemos para um modelo de omnicanalidade, um modelo onde a gente tem consultoras ainda operando no modelo de venda direta, que é o nosso core, e vai ser o nosso core por muito tempo, e o que a gente fez foi conectar a esse modelo de negócio a serviços digitais, mas a gente também tem consultoras operando seus próprios e-commerce, nós temos mais de 1 milhão de e-commerce de consultoras, e também temos o varejo, né, o varejo tradicional, com nossas consultoras abrindo suas franquias. Então, e tudo isso com uma pandemia, né? Então, se a gente estivesse operando no modelo ainda muito tradicional e hierárquico, a gente teria passado por uma dificuldade bastante grande durante esses últimos 6 meses. Perfeito. Gustavo? Legal, excelente. Eu vou falar aqui com um viés de... Né, nós somos uma empresa de transformação, de inovação aberta. Então, por um lado, a gente tem 260 startups residentes nos nossos prédios ou no modelo de residência virtual. Elas podem estar em qualquer lugar do Brasil, fazendo parte aqui da nossa aceleração, né? E do outro lado, a gente tem cerca de quase 60 grandes empresas aí de várias indústrias, banco, consumo, energia, telecom, que estão consumindo inovação aberta. E eu acho que a pandemia mostra para a gente o quão, né, pouco poder a gente tem de manobra, né, sobre as coisas que a gente não controla, né? Ninguém esperava uma pandemia, uma crise financeira como essa, e no momento em que isso cai na cabeça, tanto dos empreendedores quanto dessas empresas que estão trabalhando com a gente aqui, a primeira pergunta, né, que a turma se fez é o quão meu negócio foi afetado. Se você foi pouco afetado, tudo bem, aí você ainda tem mais margem de manobra. Agora, se você for muito afetado, realmente você precisa colocar em prática um plano de preservação de caixa, de rápida reação. E aí o que o Luciano, né, falou realmente é muito claro. As empresas que já operam numa cultura mais ágil, numa cultura de empoderamento das áreas, muitas delas com squads já autônomos, né, essas empresas responderam muito mais rápido
do que as empresas que operavam nesse modelo cultural mais tradicional. Então, é incrível de ver como startups, né, e corporações que tinham essa cultura mudaram o job description das pessoas do dia para a noite. Porque uma pessoa que trabalhava com um ativo físico, uma loja física, ela, a partir de um dia, ela já, né, não podia mais trabalhar com aquilo. Então, o que aquela pessoa vai fazer? Como que ela vai trabalhar? Então, houve uma corrida, né, por buscas de soluções digitais, e as empresas mais ágeis conseguiram implementar. Então, eu vou citar um case aqui que me veio na cabeça, mas eu estava outro dia falando com o Fuchsenberg, lá, o CEO da Via Varejo, poxa, eles conseguiram, do dia para a noite, colocar lá o Me Chama pelo Zap e mantiveram os milhares de vendedores da Via Varejo operando e vendendo para os seus consumidores através do WhatsApp, né? A gente também tem um hub de saúde lá dentro do Hospital das Clínicas e a gente trabalha muito com hospitais, com clínicas. A turma toda de medicina eletiva, que é aquela medicina, né, que você escolhe uma cirurgia plástica, uma operação que você quer fazer, mas não precisa fazer agora, você pode fazer. Essa turma parou. Durante 3 meses, né, os médicos se viram quase que na obrigação de ficarem parados. E aí vem a telemedicina, né? Talvez uma corrida tão forte como a corrida que a gente viu dos aplicativos de táxi há 5 anos atrás, uma corrida muito forte de telemedicina, com a legislação sendo aprovada, enfim. E a telemedicina acabou sendo a única solução para muitos médicos continuarem trabalhando, né? Então, o bacana é que eu acho que essa crise, né? Lógico que ela é super negativa, ela trouxe um impacto muito grande, né, para a economia, trouxe um impacto, obviamente, que não tem preço, né, que é o impacto na saúde das pessoas. Muita gente perdeu muitos entes queridos, mas a verdade é que ela acelerou muito essa economia low touch, digitalizada, e a própria inovação aberta. Então, por que a inovação aberta? Porque no momento que você precisa reagir rápido, não dá tempo de criar nada dentro de casa. Você precisa ligar o teu radar, né, olhar o que tem em volta de você, esse ecossistema, e conectar o que já está pronto, porque não dá tempo. Então, muitas empresas que não faziam inovação aberta durante esse período lançaram iniciativas, e aquelas que já tinham algum tipo de iniciativa de inovação aberta, já estavam conectadas com o ecossistema, reagiram mais rápido, porque elas já tinham, né, os meios para conectar essas soluções. Então, tem o Simon Sinek, né, que é um grande filósofo aí de negócios, enfim, ele fala, a pandemia, ela não é algo totalmente desconhecido, né, para o ser humano, ela não trouxe nada desconhecido, ela só acelerou tudo aquilo que a gente já via de tendência. Então, a telemedicina já era uma tendência, a venda via WhatsApp já era uma tendência, a assinatura de contrato digital já era uma tendência, a flexibilidade do trabalho mais home office já era uma tendência. A pandemia vem e acelera tudo isso, é um fast forward, tudo isso que a gente já vinha sendo adotado de maneira mais lenta, né? Então, foi, claro que deu uma sacudida, mas a gente percebe justamente isso, assim, cultura, quem tinha a cultura certa, quem já estava se preparando para se transformar, ou já vinha se transformando culturalmente para esse novo mundo digital que a gente vive, realmente saiu na frente e reagiu mais rápido. Perfeito, perfeito. É interessante isso que vocês estão comentando, porque a gente fala muito, quando a gente pensa na inovação, na digitalização, a gente pensa muito ainda em tecnologia, e na verdade a gente sabe que tem um processo mais importante anterior à tecnologia, que é essa questão da mudança da cultura. Então, assim, eu gostaria muito de saber, assim, a gente está aqui com 2 grandes empresas que vêm, né, de muito tempo no mercado, com modelos de negócios vencedores, mas que de repente entendem e percebem que tem que mudar mesmo um modelo que já está dando certo. Como que é esse processo de mudança de cultura interna, né, de criação, de mudança de mindset dos líderes, de todos os colaboradores? Qual é o tamanho do desafio de fazer isso em operações tão grandes e que são modelos que são vencedores até hoje? Eu, começando aqui, falando um pouquinho da Gerdau, a gente começou essa jornada de transformação cultural em 2014,
quando a gente percebeu um cenário de muita competitividade no nosso segmento, de globalização, a inovação aberta começava a aparecer em maior incidência, o papel das startups no ecossistema. Então, tudo isso nos levou a discutir o tema de cultura e na essência, centralidade nas pessoas, que sempre foi a nossa história. Quando está completando 120 anos agora em janeiro, e ao longo desses 120 anos, centralidade nas pessoas sempre foi uma característica na forma de gestão da própria Gerdau, na nossa organização. Então, de lá para cá, cultura é um trabalho sem fim, na verdade é uma jornada sem fim, você retroalimenta continuamente com as inúmeras variáveis que vão surgindo dentro desse ecossistema que a gente está vivendo, que é cada vez mais rápido, o tempo de mudança é cada vez menor, e a capacidade de você internalizar e você realmente ter responsividade organizacional é necessário para você capturar as melhores apostas. E isso a gente está falando de pessoas. E aí, falando especificamente, os grandes desafios nisso tudo é exatamente você aprender, desaprender e reaprender, que é, de fato, um princípio nosso. É você desconstruir determinados paradigmas ou formas de trabalhar, ou formas de pensar, ou modelos de negócio, e você se permitir, e aí vem a cultura do learning, na perspectiva da learning organization, ou a cultura de aprendizagem, que precisa estar muito embedded na organização. Então, ao longo de 2014 para cá, a gente fez todo um movimento de change management dessa cultura, através de símbolos, através de processos, através de rituais que estimularam essa mudança de mindset, trazendo novo oxigênio para a organização, novos atores para a organização, permitindo a organização estar muito mais aberta, muito mais colaborativa, interagindo muito mais com o ecossistema e aprendendo com humildade de que nós não sabíamos tudo e que, de fato, o ecossistema poderia contribuir muito na nossa jornada, e daí nós começamos com a jornada de inovação, com a jornada de inovação radical, com a construção de parcerias com startups. Mais recentemente, em 2018, criamos o nosso office no Silicon Valley, fora as parcerias que a gente tem com o ecossistema no Brasil, através de ambiente de aceleração e com startups, enfim, que também traz muito oxigênio para essa mudança cultural da organização. Hoje, a cultura está representada, temos um propósito, como eu mencionei, muito claro, que empoderar pessoas que constroem o futuro, e quando eu falo de pessoas, eu estou falando de parceiros, eu estou falando de colaboradores, eu estou falando da comunidade, eu estou falando do conjunto, né? E os princípios que nos norteiam são princípios que estão relacionados a aprender, reaprender, desaprender, a agilidade, cada cliente é único, ou seja, são elementos e atributos que fazem com que a gente vá confirmando e retroalimentando esse processo de construção de uma cultura cada vez mais aberta, uma cultura cada vez mais inovadora, que permite experimentar, que permite tomar risco, que permite errar, pivotar na hora certa, fazer pequenos experimentos em ciclos rápidos e retroalimentar. Eu acho que os colegas aqui comentaram, nesse cenário que a gente está vivendo, está sendo extremamente valioso os famosos MVPs, você fazer o MVP, a hipótese, viu que atendeu, scale up, não atendeu, mata, pivota, trabalha. Então, essa forma mais fluida, e quando a gente fala do liquid workforce, ou seja, da força de trabalho estar mais líquida na organização, mais empoderada, entendendo o que tem que fazer, onde ela conecta com o propósito, com a captura de valor para a organização, isso torna a organização muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais ágil do ponto de vista de mercado. Então, eu diria que, volto a dizer, cultura é um processo contínuo, a gente está nessa jornada desde 2014 de transformação e modernização, a gente vem aprimorando essa cultura com novos elementos, e cada dia a gente precisa colocar mais um símbolo, fazer novos estímulos, porque o grande desafio é você, de fato, imprimir velocidade e trazer esses novos comportamentos para o dia a dia das nossas operações. E
assumindo que nós somos uma empresa com 120 anos de história, com processos sempre muito baseados com gestão muito consolidada, então, por vezes, desconstruir esses frameworks que permearam a nossa história é super desafiador, e por isso que você tem que, de fato, fazer um processo de desaprender e reaprender, trazendo valor igual, porque tudo aquilo que nos trouxe até aqui teve um baita valor e certamente refinado pode ter muito valor para frente. Então, você fazendo esse fit gap no final do dia traz muito valor para a organização. Então, é um trabalho contínuo, árduo, enorme, e feito a 4 mãos, e que norteia a transformação digital essencialmente, porque você não toca, a digitalização não toca no negócio se a gente não tiver as pessoas certas, nos lugares certos, com a cultura correta. De fato, você vai colocar tecnologia pela tecnologia, não gerar valor para a organização de maneira em geral. Perfeito. Luciano? Bom, acho que o Gustavo comentou alguns pontos bem importantes, que eu vejo muita similaridade aqui com a Natura, né? E acho que o ponto principal é que cultura é algo que a gente atualiza, né? É muito difícil a gente falar que vai criar uma nova cultura, que vai desconstruir, reconstruir a cultura inteira de uma empresa que tem a sua história muito consolidada, de muito sucesso. E na Natura aconteceu algo muito parecido também. A gente vem trabalhando com o tema dessa cultura. A gente costuma falar cultura digital, mas no fundo o que a gente quer dizer é esse modelo mais lean, de tomada de decisões mais rápidas, de times mais empoderados. Mas a gente começou isso em 2012 junto com um projeto que criaria um novo canal para a Natura. Então a gente acabou fazendo 2 movimentos em conjunto, que foi o movimento de criar um novo canal de vendas, o canal online, sempre com as nossas consultoras no centro. Então o canal online era um canal online para as nossas consultoras, mas que a gente teve que, com isso em mente, né, com esse desafio em mente de criar um novo canal, numa empresa de sucesso que tinha um único canal de vendas, que era o canal via uma venda direta tradicional, a gente criou um grupo multidisciplinar, pequeno, e que estava focado nesse desafio, criar um modelo comercial que incluísse a consultora e que fosse online. E para fazer isso, para entregar este desafio, nós tivemos que nos reinventar do ponto de vista de modelo de operação. Até então, a empresa tinha um modelo que era uma área de negócios demandava, uma área de tecnologia executava. Não perguntava para que isso servia, não perguntava como se conectava com outros desafios do planejamento estratégico, e era um modelo que, por muito tempo, né, eu já tenho mais de 20 anos em tecnologia, operei assim por muito tempo, mas era um modelo que a gente falou, não vai dar para a gente operar assim, porque o time de negócio não tem todas as respostas. E o time de tecnologia também não vai saber executar com os modelos atuais de projetos waterfall, projetos de larga escala, projetos que demandam muito tempo, porque é algo muito incipiente, é algo que nós vamos ter que testar muito. Então, nós tivemos que recorrer à literatura, a entender qual seria o melhor modelo de operação para aquele grupo, a entender como nós deveríamos atuar. Ainda não era muito consolidado aqui no Brasil, você não ouvia muito a questão dos times ágeis, das squads multidisciplinares, do Scrum, do Lean, do Kanban aplicado a grandes indústrias. Nós tivemos que estudar tudo isso. E ali foi um grande case, né? Esse projeto que criou um novo canal, foi um projeto que a gente dedicou muito tempo a ele, e nós aprendemos muito como trabalhar em times multifuncionais, em times empoderados, em times com capacidade de tomar decisões que até então eram tomadas nos níveis mais altos da companhia. E a partir de 2014, 2015, este modelo que era utilizado nesse novo canal, né, de certa forma, é um canal pequeno, ali a gente pode errar com baixo impacto na companhia como um todo. Depois de alguns anos, o chamado foi, peraí, esse negócio parece que está funcionando muito bem, né? O time altamente engajado, times altamente inovadores, time altamente abertos a ouvir o que o outro opinava, né? Uma pessoa de business dando uma opinião técnica, um cara de tecnologia falando de modelo de negócio,
A empresa olhou para aquilo e falou, peraí, tem alguma coisa interessante aqui, tem algo nascendo aqui, e algo que talvez a gente deva incorporar à cultura da empresa. E aí a gente estruturou um plano formal de change management, de começar a mover esses aprendizados para toda a companhia, né? E de 2015, 2016 para cá, isso tomou forma, isso hoje, né, através de símbolos são muito importantes, as pessoas entendem muito símbolos, através de símbolos a gente incorporou, né, a cultura natura, né? Então, o inovar com coragem, o não ter medo de errar, o test and learn, foram transformados em símbolos e que hoje fazem parte da cultura da Natura, ou dos comportamentos prioritários, como a gente fala internamente, que a cada ano a gente quer consolidar. Então, desde 2017 já faz parte dos comportamentos prioritários algum desses elementos da cultura ágil, da cultura digital. Isso é muito bacana. A Natura é uma empresa altamente vertical, né? A Natura cuida desde as comunidades extrativistas na Amazônia até uma venda direta ao consumidor final. Então, isso faz com que a gente tenha uma amplitude de atuação muito grande. Incorporar elementos na cultura de uma empresa tão vertical é algo complexo, né? E eu vejo como um grande sinal o momento em que a gente, pela primeira vez, incorporou isso. E trouxe debates muito grandes no comitê executivo da companhia, no time de liderança, e que foi muito bacana colocar na mesa e poder discutir, e algo que era visto antes como, acho que funciona muito bem para um projeto de inovação, acho que funciona muito bem para um piloto, hoje ser utilizado no core da companhia, né? Então, isso acho que é muito bacana, e como o Gustavo comentou, é algo que é diário. Eu, pelo menos, não acredito em uma mudança radical de cultura de uma hora para outra, com um e-mail enviado pelo CEO. É algo que está muito intrínseco nas pessoas, né? A Natura tem uma cultura muito forte, é fácil reconhecer um colaborador Natura, né? Ele representa muito o que é a Natura. A Natura é uma empresa de relações, né? O nosso core são as vendas por relações, seja na venda direta, seja numa loja física da Natura, seja no online, a gente sempre tenta trazer esse elemento humano para as relações, e é assim quando a gente está tomando uma decisão em grupo dentro da companhia, sempre tem esse elemento vamos tentar ser empático com o outro, vamos entender o que ele está opinando, isso é muito bacana, porque a gente usa esse poder da pluralidade, dos conhecimentos divergentes, mas por muito tempo a tomada de decisão era algo muito longo na companhia, porque a gente queria ouvir todos, a gente queria escalar e tal, e hoje com essa estrutura de squad, de tribes, a gente não perdeu isso, só que as discussões são tidas no dia a dia, sem a necessidade de ter uma reunião que vai ter 22 pessoas, que vai acontecer a cada 15 dias, e ali nós decidimos tudo. As decisões tendem a ser tomadas diariamente nesses grupos. Então, a gente conseguiu combinar elementos que eram muito vencedores e importantes na cultura Natura, mas trazer isso também para um modelo mais ágil, e só funcionou porque a gente tem as pessoas certas nas posições certas e empoderadas. E num ambiente de confiança, onde errar, tentando fazer algo diferente, tentando trazer uma inovação, é perfeitamente normal. É óbvio que isso é uma construção, a gente tem pessoas que vieram do mercado, porque os times cresceram, muitas pessoas que já estavam aqui no time, então tem um processo de change management diferenciado para quem já estava aqui operando num modelo enraizado na companhia, que está passando por esse novo modelo, e pessoas que vieram de fora, já muito conectadas a modelos ágeis, mas sem aquela pitada da cultura Natura. Então, é algo que a gente vem trabalhando aqui diariamente, e temos obtido resultados bastante interessantes. Luciano, só me permitam, Patrícia, um comentário. Eu acho que é como se a gente estivesse desconstruindo aquele arquétipo de organização em vários silos conectados e que tudo, e você tá desconstruindo e criando, na verdade, um grande organismo com vários micro-organismos ou com várias empresas dentro da empresa, com pessoas que estão ali tão atentas ao P&L quanto o CEO da companhia, os acionistas e assim sucessivamente. Então, e você cria essa cultura orientada a resultado, a valor, a tangibilizar a captura, né?
Então, tudo isso que a gente está falando de empoderar, de dar desafio, de levantar a régua, tem tudo muito a ver com essa nova organização conectada com o mundo digital que a gente está vivendo. Sim, que é a mudança de uma organização hierárquica para uma organização cada vez mais distribuída, né? Onde a gente não depende daquele único nó ali, aquele herói que distribui desde a estratégia de longo prazo até as soluções do dia a dia para esses micro-organismos super empoderados e que eles complementariamente atingem o resultado do todo. São as organizações distribuídas. Que maravilha. Gustavo Araújo, como que tu percebe, né, esse amadurecimento dessa visão da cultura da inovação dentro das empresas, principalmente das grandes empresas, que realmente é um processo mais complexo de acontecer? Eu me lembro que eu entrevistei, não faz muito tempo, o gestor de uma grande rede aí do Brasil, e ele me falou que a maior dor dele como executivo acabava sendo ter que deixar algumas pessoas pelo caminho, porque eram pessoas que não se conectavam com essa nova visão e tinham um pouco de dificuldade, né? Então, como é que tu percebe esse movimento aí, Gustavo? Legal, interessante. Realmente, acho que a gente está abordando aqui, talvez, o cerne, né, da transformação, a entranha ali do que precisa para transformar. E aqui, quando a gente está falando com a turma que está mais no começo, olhando aqui startups, tem alguns estudos que mostram que a cultura da empresa ela se forma até o 30º funcionário. Do 30º para frente, já existe uma cultura no grupo ali, já foi formada uma cultura e, claro, ela pode evoluir. E você imagina em empresas, né, tão grandes como Gerdau e Natura, enfim, então assim, a cultura vencedora, na realidade, a cultura que fez dessas duas empresas líderes dos seus mercados, ela já está instalada, né? Ela já vem sendo atualizada. Eu concordo aí com o Luciano e com o Gustavo, que você não muda a cultura e você não quer mudar, porque é uma cultura que vem colocando essa empresa, né, numa posição de liderança no mercado dela há tanto tempo, porque é uma cultura que ela tem muitos aspectos positivos, né, que estão dando essa liderança para a empresa e ela vem sendo atualizada, porque a gente está falando aqui de empresas de décadas, né? Então, empresas super sólidas. Então, o que a gente fala aqui, cultura, são as pessoas que, obviamente, transformam a empresa, né? Então, você transforma as pessoas e as pessoas transformam a empresa. Então, e não o contrário. Então, você precisa, de fato, para preparar o teu negócio, né, para esse mundo digital, esse mundo que gera dados com uma velocidade, né, exponencial de crescimento. Então, como é que você adapta novos modelos de negócio? Porque nos últimos 10 anos, a nossa vida mudou muito. A gente não usava banco digital há 10 anos atrás, a gente não compartilhava todas as nossas fotos, né, para o mundo inteiro ver há 10 anos atrás. Tudo começou lá em 2008, com o Facebook, em 2010, 12, enfim. A gente até, agora não mais tanto, mas até outro dia a gente andava de patinete elétrico, passando para baixo aqui em várias cidades do Brasil, do mundo, ainda tem muito isso. Então, assim, você hoje, você decide a tua compra na mídia social. Então, a tecnologia, novos modelos de negócio, atualizaram, né, o planeta nos últimos 10 anos em relação a várias coisas. Então, é preciso que você pegue essa cultura bem-sucedida de décadas e também atualize. Porque o teu marketing tem que pensar nesses novos canais, o teu supply chain tem que pensar agora no last mile, né, enfim, e por aí vai. Então, realmente, acho que o trabalho de cultura descentralizado, que acho que é a chave do que o Gustavo também e o Luciano falaram, é o caminho. Porque não adianta você também pegar uma empresa de 20, 30, 40 mil funcionários e achar que uma área de inovação de 15 pessoas vai fazer a transformação. Não vai, né? Então, você precisa que as 40 mil pessoas transformem. Então, a gente fala aqui muito de transformação de carreira. E aqui eu puxo também a responsabilidade um pouco para o próprio profissional. Provavelmente, muitos, né, analistas, especialistas, gerentes aí, que trabalham em grandes corporações vão ver essa live aqui, essa discussão nossa, e claro que a empresa precisa trazer e atualizar, mas é missão dele atualizar o seu software operacional, né, o seu sistema operacional.
você precisa transformar, pensar em transformação de carreira. Então, você transforma a tua carreira. Quais são as habilidades, os skills, né, que este mundo novo trouxe e que você pode aprender para aplicar no marketing? Será que o marketing não pode aprender algo com Scrum, com Ágil, e trabalhar com sprints e experimentos? Né? Tem lá a turma que antigamente estava mais dentro das agências de publicidade, de performance. Será que você não consegue trazer esses conceitos de growth para dentro do teu marketing, para dentro da tua diferentes, como né, o Luciano e o Gustavo estavam falando? Então, eu acho que é muito do papel do profissional também puxar a transformação da sua própria carreira, né? E, claro, a companhia, a empresa, ela precisa, né, ir dando o direcionamento, né? Então, qual é a direção que a Natura vai seguir? Qual é a direção que a Gerdau vai seguir? Quem é a Gerdau do futuro? Né? Quem é a Gerdau daqui a 5, 10 anos? Quem é a Natura daqui a 5, 10 anos? Mas a responsabilidade de fazer isso não deixa de ser do profissional, tá? Da pessoa. E se realmente as empresas conseguem transformar toda essa turma, o negócio automaticamente transforma. Você vai perguntar lá para o Jeff Bezos qual é a grande fortaleza da Amazon. Ele vai falar, é a cultura da Amazon. Por que ninguém pega a Amazon, né? nas coisas que eles fazem, enfim? Porque os caras têm uma cultura, né? Uma cultura super famosa aí, que é a cultura Amazon de fazer as coisas. Então, e você vai perguntar, ele não precisa ir longe, tá? Você vai perguntar para o Fred Trajano aqui, para citar um outro varejista, vai falar, por que faz a Magalu a Magalu? O Fred vai falar para você na hora, é a cultura. Então, realmente é o cerne. Não adianta conectar com o hub de inovação, não adianta começar a investir, comprar startup. Depois a gente pode falar sobre isso, mas precisa se preocupar com a cultura. A cultura precisa andar junto, né? Óbvio que a gente tem visto, só para trazer um dado rápido aqui, foram 100 transações de M&A com startups esse ano. Um negócio que, assim, uma revolução quase que silenciosa, que te traz tempo, né? Então, assim, quando você compra uma startup e traz os cofundadores dessa startup para dentro do teu negócio, você dá uma pancada de cultura. Você traz ali 3, 4 empreendedores que estão acostumados a fazer muito com quase nada, vamos dizer assim, né? E coloca junto com os seus executivos e desse mix você traz esses componentes culturais. Então, claro que o M&A ele te ajuda a ganhar tempo na transformação cultural. Mas não tem jeito, você precisa olhar para milhares de pessoas, né? Você precisa transformar a carreira de milhares de pessoas para que elas depois transformem o seu negócio. Então, realmente a cultura é o primeiro passo e é o último também. No meio do caminho você vai fazer um monte de coisa, mas a cultura é o que sustenta o longo prazo do negócio. Perfeito. O Gustavo puxou um gancho aí que eu queria explorar com vocês também, que é justamente existe um modelo ideal, um modelo vencedor, digamos assim, de aproximação das grandes empresas com as startups, né? Eu sei que a Gerdau ela tem um fundo de investimentos em empresas, está fazendo uma captação agora, né, de startups também na área de construção civil. A Natura fez um movimento muito legal, que eu queria também que o Luciano falasse um pouquinho recentemente, liderada pelo Thales Gomes, que foi o criador lá, o fundador da Easy Taxi também. Mas eu percebo muito, assim, conversando com os gestores, que assim, qual é o modelo ideal? É a compra, é a parceria? Me parece que esse ali é um pouco a incógnita ainda, né? O que ainda causa um pouco de dúvida de como se conectar, com que modelo de negócio criar com essas startups. Como é que vocês percebem isso? Bom, posso comentar aqui, mas eu gostaria de contar um pouco, voltar um pouco no passado, que o nosso relacionamento com startup já é bem anterior ao deal com a Singu. Nós já trabalhamos com startups há aproximadamente 10 anos, nós temos registros de testes, de contratação de startups há mais de 10 anos. Só com a 100 Startup, o nosso relacionamento é de 10 anos. Ano passado, a gente foi reconhecido pelos 10 anos de trabalho junto com o Bruno, uma das empresas que iniciou esse trabalho. Mas, em 2016, nós criamos formalmente o nosso programa Natura Startups. E é um programa que, ao longo desses 4 anos de existência, já nos permitiu conhecer aproximadamente 5.000 startups. Nós fizemos a avaliação de mais de 1.000 startups, nós testamos mais de 100,
e nós contratamos 40 startups. Só nesse ano, e muito acelerado pela pandemia, se tiver um tempo depois eu posso contar um pouco mais para vocês, mas só esse ano nós já fechamos a parceria com 10 startups, que é o nosso recorde para um único ano. Então, o nosso trabalho no ecossistema de startups já existe há um bom tempo. A gente tem também o programa Natura Startups na Argentina, formalmente lançado na Argentina, e a gente tem pontos de contato, né, da Natura em cada um dos países onde a gente está operando na América Latina. Então, a gente está no Brasil, obviamente, nasceu aqui muito mais robusto o programa, mas ele também se estende na América Latina, aonde, independente da origem das startups, é um local onde a gente sempre começa a testar soluções com startups, dado que as nossas operações nesses países da América Latina, elas praticamente operam nesse modelo Lean, então é sempre muito mais fácil a gente conseguir conectar com o Country Manager e testar alguma coisa mais fora da caixa. Então, a nossa relação com startups ela é bastante robusta e existe há bastante tempo, né? E a nossa relação com startups, ela tem, digamos, 2 grandes pilares. Um deles é acelerar a inovação da companhia, né? Eu costumo dizer que a gente não tem a pretensão de ser uma empresa que vai construir a melhor solução do mundo de realidade aumentada. Existem empresas no mundo que são especializadas em realidade aumentada, realidade virtual, mas nós queremos ser a empresa de cosmético que melhor vai aplicar a realidade aumentada no seu business. Então, o trabalho com as startups nos ajuda a acelerar muito essa nossa visão. E vai muito além do digital, né? A gente tem muitas startups atuando conosco em soluções de cosméticos, muitas startups atuando no last mile, né? Existe uma grande oportunidade nessa questão do last mile delivery. Então, o programa Natura Startups ele é cross a companhia. Então, a gente tem startups que estão trabalhando conosco em algumas soluções para a nossa comunidade de extrativistas. Então, é bem amplo, a gente tem um programa bastante consolidado. E o segundo pilar é o pilar da transformação cultural mesmo. As startups nos ajudam muito a trazer essa visão de mundo diferente para os executivos, para o middle management e para o time de operação. Porque o modelo do Natura Startups envolve desde o nosso CEO, o nosso comitê executivo, mas até, de fato, quem vai trabalhar no dia a dia para pilotar com a startup. Então, é algo bastante vertical na companhia e bastante amplo também, porque ele cruza todas as áreas da companhia. Então, é bem interessante, não temos tempo aqui para eu passar mais informações, mas tudo isso é um aprendizado. Né? Primeiro, a gente começou a contatar as startups há 10 anos atrás, depois a gente percebeu que as startups procuravam muito a Natura e cada executivo que tinha contato com startup tinha um modelo diferente de operar, cada gestor tinha um modelo diferente. Então, ele ia num evento, aí alguém da startup chegava e abordava ele, e ele prometia para a startup que ia fazer um teste com ela, sem entender bem como isso ia acontecer, ou um outro gestor ia, a startup abordava ele, e falava, não, isso não é para a minha empresa, porque a gente trabalha com grandes provedores globais. Então, a gente sentiu a necessidade de criar o programa Natura Startup e equalizar, né, esse modus operandi com o ecossistema. Depois, a gente evoluiu e percebeu que tinha muito espaço na América Latina. Existem alguns polos de startup muito interessantes no Chile, no México, Colômbia, na Argentina. O ecossistema da Argentina é bem diferente do Brasil, mas pode nos ajudar em alguns temas. E agora, mais recentemente, a gente trabalhou essa oportunidade com a Singu. Tem um match muito, muito interessante entre Natura e Singu, entre o modelo de negócio da Natura e da Singu, e a gente entendeu que era a hora de dar um passo adicional, dado todo o aprendizado que a gente já tinha. Não foi algo spot que, nossa, tem uma oportunidade bacana aqui, vamos trabalhar um dia. Tinha um aprendizado já de alguns anos nesse mercado de startup no ecossistema. E algo também que a gente sempre procurou é retribuir ao ecossistema. Até aproveitando o Gustavo Araújo aqui, a gente está a gente fez várias ações durante a pandemia, a gente ficou muito preocupado com o impacto da pandemia no ecossistema. Então, a gente buscou desde antecipar recebíveis para startups que estavam em teste conosco, até prover mentoring dos executivos da Natura para essas startups. E depois a gente tem uma parceria importantíssima com o Zen Club, que é uma startup super bacana, e a gente resolveu essa semana abrir
para o ecossistema, não só para aquelas startups que estão atuando conosco, mas para o ecossistema, uma parceria que a gente tem com o Z Club, a gente estendeu para o mercado, e que também faz parte desse nosso trabalho de retribuir ao ecossistema que tanto dá e tanto nos apoiou nos últimos tempos. Então, inovação aberta para a gente é fundamental, é mais do que startup, eu acabei focando aqui no startups, mas a gente tem as parcerias com o Instituto de Inovação, tem a parceria com as universidades, a gente fez uma grande chamada global do Zero Waste Packing, para a gente buscar soluções para eliminar o plástico nas nossas embalagens, que foi a maior chamada de inovação aberta da história da Natura, os resultados são fantásticos. Então, enfim, inovação aberta, está conectado, está aberto, é muito importante, não só para acelerar a nossa visão de futuro, mas também trazer para dentro de casa esse modelo cultural diferente para poder também, não só o Luciano falar, não só os executivos internos da Natura, que já estão bem comprados com essa visão, mas ouvir de fora, né? Olha, pessoas que têm sucesso, pessoas empreendedoras, compartilhando aqui com vocês no dia a dia. Então, enfim, para a gente é algo que é core a trabalhar a inovação aberta. Na Gerdau, assim, temos muita similaridade aí com a jornada da Natura. A gente começou a transformação cultural, como eu falei, em 2014, com concomitante processo de inovação aberta, com hackathons, parcerias com universidades e outros institutos de pesquisa e até mesmo aceleradoras. De lá para cá, a gente tocou programas de aceleração específicos aí com ACE, com Endeavor, com o FIENG Lab, visando acelerar startups, e eu acho que o fundamental visando acelerar startups que tivessem match com grandes apostas de negócio, porque também não é você encontrar startup para tentar conectar com teu ambiente sem ter claro quais são as grandes oportunidades ou quais são os grandes pilares onde você quer explorar essa capacidade, essa diversidade que o ecossistema pode trazer. Então, hoje, nós temos muito claro na nossa jornada de inovação quais são as grandes teses, os grandes temas que a gente quer trabalhar e que a gente quer desenvolver, e nesse sentido, a conexão com o ecossistema é fundamental. A gente, como eu comentei anteriormente, nós abrimos um hub de inovação lá no Vale, o Silicon Valley Office. A Gerdau foi uma das primeiras indústrias a montarem, uma das primeiras a montar o Office de inovação lá no Vale. Fizemos uma parceria com a Plug and Play no sentido de também acelerar e trazer esse universo de startups do Vale para dentro do ambiente industrial. O campo de teste são as nossas unidades Fabris, o nosso ambiente, ou seja, a forma de conexão com as startups associada às teses que nós temos, de fato conectá-las e dar para elas o campo de teste para que elas possam provar as suas hipóteses, isso desde startups mais early stages até startups mais late stages, onde você aí sim faz parcerias comprando produtos, serviços que possam permitir que eles escalem os seus próprios produtos, suas próprias soluções. Então, 18 nós começamos isso lá, na sequência nós criamos um fundo de investimento. O objetivo desse fundo de investimento é, de fato, fazer parte da jornada dessas startups, aprender com eles e trazer para dentro da organização essa cultura que o Luciano mencionou, ou seja, trazer esse oxigênio adicional para a organização em termos da mentalidade de inovação e até mesmo de novas tecnologias, de novas formas de trabalhar, de novas práticas, trazer isso para dentro da organização, acelerar a cultura interna. E eu diria, você mencionou 2 pilares, eu colocaria um terceiro, que aí, no nosso caso, vem a partir da criação de novos negócios. Então, eu estou falando de cultura, eu estou falando de campo de teste para as startups, e um terceiro, que são novos negócios. E aí, como a gente anunciou ao longo desse ano, a criação da Gerdau Next, que é a nossa unidade de negócio focada no desenvolvimento de novos negócios, aí com teses bem definidas, e mais recentemente lançamos a nossa aceleradora de startup, que é a Venture Gerdau, cujo objetivo é acelerar startups associadas a teses voltadas para a construção civil, manufatura aditiva e outras frentes.
e, novamente, a oportunidade de conhecer os produtos, ter campo de teste, fazer parcerias que permita também com que essas startups fortaleçam seus negócios e a gente aprenda reciprocamente, a gente ajude no scale-up das mesmas, trazendo fortalecimento do ecossistema e trazendo fortalecimento do negócio de uma maneira em geral. Então, a Venture Gerdau foi recém-lançada, a gente acabou de fazer uma chamada de startups, estamos bem felizes com o resultado até então, do número de startups que se inscreveram para participar desse primeiro momento aí de demonstração e pitch, e isso muito conectado com a nossa tese e muito conectado com o futuro que a gente está construindo aí para a Gerdau. Perfeito. Gustavo Araújo, como é que tu percebe essa evolução da visão das empresas, das grandes empresas em relação à inovação aberta? Porque eu me lembro que um dos receios, né, dos ecossistemas e dos empreendedores era justamente das grandes empresas se aproximarem dessas startups, acabarem incorporando elas e meio que incorporando elas no seu modelo, né, acabando muitas vezes até sufocando a startup, ou seja, não era o modelo que era considerado na época o ideal. Tu acredita que teve um amadurecimento, uma evolução disso? Como é que tu vê hoje em dia as grandes empresas, né, a visão dessas grandes empresas em relação à aproximação com esses jovens empreendedores? Sim, não, Patrícia, olha, para quem está assistindo a gente aqui, eu vou contar um segredinho que o Luciano e o Gustavo França já sabem, mas assim, a competição entre uma empresa que faz Open Innovation e uma empresa que não faz é quase que injusta. Tá? Então, assim, uma grande empresa que tem, né, na sua cultura e sabe fazer o Open Innovation da maneira correta, ela deslancha e cresce muito mais rápido. A gente demonstra isso aqui para muitas empresas que vêm nos procurar, né, que a estratégia de inovação aberta, ela gera uma vantagem competitiva para quem aplica, que é muito difícil de bater só fazendo inovação dentro de casa, né? Porque a empresa que faz inovação aberta e está conectando com startups, investindo em startups, enfim, ela tem não só o P&D dela, ou os seus executivos para tomarem decisão, mas ela também conta com a propriedade intelectual e o know-how de todo mundo que está em volta dela, né? Então, é isso que o Luciano falou. Poxa, vou desenvolver realidade aumentada dentro de casa, né? A Natura é a líder de cosméticos do mercado, mas em realidade aumentada tem outros caras que entendem muito mais do que a gente. Vamos plugar com esses caras, vamos somar o nosso conhecimento de cosmético, o conhecimento deles de realidade aumentada e vamos fazer um negócio que nunca ninguém fez, né? Então, é através desse acesso à propriedade intelectual que está em volta de você que você aumenta muito a tua competitividade. E por isso que a gente mostra por A mais B para as empresas que vêm falar com a gente aqui, o quão injusta é uma competição entre uma empresa que tem inovação aberta e uma que não tem. Tá? Então, e a gente percebe que o próprio mercado investidor também está olhando para isso, né? Então, a gente citou vários, mas a Magazine Luiza comprou 4 startups agora em agosto, a VEG investiu em 2 startups já esse ano, investiu uma agora recentemente de inteligência artificial para gestão industrial, a Via Varejo comprou 2, né, o Banqui e a Zaplog para fazer o last mile lá e transformar cada loja num mini centro de distribuição, a XP comprou 3 startups em julho, a Croton, né, a Cogna, na verdade, comprou também, anunciou recentes aquisições, a Stone, ex-startup, entrou no mercado de saúde comprando a Vita. Então, e o que acontece? Todas as empresas de capital aberto, na maior parte delas, se não estava tendo um evento global de liquidez e as bolsas caindo, todas as ações subiram no dia dos anúncios. Então, o que o mercado está mostrando, né, para as empresas? O mercado, que eu digo, os grandes shareholders de ações dessas companhias, estão mostrando, olha, a gente quer que vocês acelerem a transformação através da inovação aberta. Então, a gente quer que vocês conectem com startups para resolver dezenas e centenas de problemas de forma rápida e que dessas conexões
vocês façam também alguns investimentos, algumas compras para realmente acelerar a sua transformação. E eu acho que as empresas dos últimos 5 anos aprenderam a fazer da maneira correta, tá? Então, não vou citar nome aqui, mas há 2 anos atrás eu acompanhei um programa de uma grande empresa de consumo. Ela matou 3 startups em 1 ano, tá? Porque como é que você mata uma startup numa conexão com uma grande empresa? Você mata no prazo de pagamento, né? A hora que você força lá 120 dias, o cara precisa montar uma super equipe para te atender, né? Você paga ele com 120 dias e 2, 3 vezes depois a empresa muda as pessoas, enfim, você derruba o projeto, o cara tem que demitir o cara não aguenta, né? Então, eu vi 2 exemplos de startups que justamente aconteceram isso. Os caras tiveram que contratar 20, 25 pessoas para atender o projeto daquela empresa. Por força maior, a empresa acabou tendo que, né, mudança de estratégia, deixar o projeto de lado. Nesse vai e vem de fluxo financeiro, a startup faliu. Então, hoje as empresas elas já se prepararam, e é o caso, né, da Natura, da Gerdau, ou seja, essas iniciativas, elas já têm todo o back-office, toda a cultura da empresa também preparada para fazer a contratação de uma startup da maneira mais saudável possível também para a startup, né? Então, essa relação ganha-ganha, né, ela é muito importante, e as empresas também perceberam que quem não tem isso gera uma seleção adversa. Então, porque as startups se falam, o ecossistema é um ecossistema de 12.500 startups hoje no Brasil, né? A gente até faz o monitoramento delas aqui, enfim, mas você conhece. Então, a empresa que realmente destrava valor e impulsiona a startup, ela fica conhecida no mercado, e mais bons empreendedores, mais boas startups querem plugar lá. Então, é um trabalho, né? Número 1, que gera uma vantagem competitiva brutal, e número 2, que as empresas aprenderam a fazer. E esse ano, diferente do ano passado, marca o ano em que as empresas aprenderam a investir também. Porque é complicado, né? Você está, às vezes, fazendo um projeto com uma startup, teu concorrente vai lá e compra. Pô, você perdeu ali 6 meses, 1 ano. Isso aconteceu. Eu tenho uma empresa de cartões, né? São várias empresas de cartão de crédito hoje no Brasil com a abertura do mercado financeiro, mas teve uma empresa de cartões que veio fazer reunião com a gente aqui também recentemente. Pô, eu estava fazendo 2 projetos com 2 startups, e meu concorrente comprou as 2. Então, assim, me ajuda agora a fazer um Corporate Venture Capital, porque eu preciso ter esse braço também, né? Porque o cara que for muito estratégico para mim, eu quero pelo menos entrar na rodada de investimento dele para já assegurar uma relação mais duradoura. Então, as empresas esse ano, até pelo número de 100 transações que já foram feitas de janeiro até setembro, aprenderam não só a conectar para resolver os problemas, mas também já agora a ter o seu braço de ventures e a participar de rodadas de investimento ou até fazer uma aquisição quando é muito estratégico. Que maravilha. Bom, eu teria tantas perguntas para fazer para vocês aqui ainda, mas a gente já tem que se encaminhando para o final, então eu vou lançar uma pergunta final. Eu queria que o Gustavo e o Luciano falassem um pouco como eles enxergam o futuro, né, das suas empresas aí dentro desse viés de inovação, mas tentando fazer para onde que vocês estão caminhando, né, aí para os próximos anos. E o Gustavo Araújo que falasse um pouquinho, né, no fechamento dele aí também, uma mensagem, assim, Gustavo, que tu daria para as empresas, tanto as grandes como as startups, nesse momento aí, quais seriam os caminhos e as opções de conexões aí para o crescimento de todos. Também, falando da Gerdau, eu acho que o futuro digital, o futuro são novos negócios em torno do core, muito voltado à centralidade no cliente. Então, muito de novas receitas associadas a novos negócios que tenha o digital como alavanca fundamental e todo esse tema da inovação aberta como suporte, como alicerce, mas privilegiando a centralidade no cliente, criar a melhor experiência para o cliente no final do dia, a facilidade de fazer negócio com a Gerdau no final do dia, além de novas receitas com negócios no horizonte mais adjacente ou até mesmo em moonshots que a gente de fato está apostando aí para o futuro. Então, a Gerdau no futuro vai ser uma empresa muito mais diversa do ponto de vista de inovação e digitalização como elementos fundamentais. Tá?
Bom, primeiro eu queria comentar que, em cima da fala do Gustavo, a gente poderia ficar falando aqui a tarde toda sobre todas as peripécias que já passamos aí com startups. E como a gente tem muito aprendizado, mas aprendizado na base do test and learning mesmo, tá? Tudo que você falou aí já passamos aqui, já, com todas essas dificuldades com startup, não quebramos nenhuma startup, mas o relacionamento era bem complicado no passado, até que a gente pudesse realmente hackear o sistema e criar o nosso programa Natura Startup com uma avenida específica para startup. Mas isso vale uma conversa específica sobre esse tema. Bom, a Natura do futuro, a gente imagina muito uma companhia que seja uma grande plataforma de negócio. A nossa visão hoje de planejamento estratégico já é uma grande plataforma, onde nós temos todos os nós da rede. As nossas consultoras, nossos consumidores finais, nossos parceiros, as startups, os grandes núcleos de inovação, e que a gente possa, nesta grande plataforma, cada vez mais criar novos produtos e serviços digitais que empodere cada um desses nós da rede. E com as nossas consultoras de beleza, da Natura, as nossas representantes da Avon, sendo sempre o centro das decisões. Tudo o que nós fazemos, seja a inovação incremental no core business, seja a inovação radical, seja os novos negócios, estão em prol de empoderar essa rede. Então, esse é o core da Natura, continuará sendo o core da Natura, mas muito empoderado pelas ferramentas digitais. Então, o futuro é digital, o futuro é as relações empoderadas por ferramentas digitais, mas sempre com as nossas consultoras e representantes no centro da decisão. Isso é bem importante, e a gente sempre, quando temos a oportunidade, como hoje aqui com vocês, reforçar isso. Quando a gente está pensando em investir numa startup, está pensando em construir uma nova solução, quando a gente está lá no Innovation Labs, pensando em qual vai ser a nova tendência, a gente sempre está pensando em trazer formas de conectar a tecnologia, as tendências com as necessidades da nossa rede, necessidades das nossas consultoras. Obviamente, tem muita coisa surgindo para os consumidores finais, mas sempre conectando eles com as consultoras. Isso é muito importante. A visão de futuro da Natura plataforma, nós da plataforma empoderados e consultoras no centro das decisões. Legal. Bom, eu, assim, só para finalizar, acho que é realmente isso. Nesse mundo de hoje, algumas coisas passam a funcionar melhor do que outras, né? Então, é justamente isso, que as empresas mais digitais, elas realmente estão acelerando, né, a sua transformação digital, já perceberam isso antes que as outras, né? As empresas mais valiosas do mundo, que a gente vê, elas operam em formato plataforma, elas são asset light, elas são centradas no consumidor. O que é ser centrado no consumidor? É você estar mais preocupado com o lifetime value, com o tempo de vida que aquele consumidor passa com você, do que na margem individual de cada transação, né? E tomar essa decisão dentro da empresa, às vezes, é muito difícil, né? Então, a experiência com o produto, hoje em dia, para essa molecada toda que está entrando aí no mercado consumidor, é mais importante do que a força de marca. Então, tem coisas, né, nesse mundo digital que começam a dar espaço para outras. Então, eu acho que esse é o futuro, um futuro aberto, conectado, né, que gera muito dado é um futuro muito híbrido entre produtos físicos e produtos digitais, como o Luciano estava falando, né, o Gustavo também mencionou novos modelos de negócio. Como é que você pega o teu modelo de negócio que era 100% analógico, 100% físico, e traz componentes digitais e passa a ter uma experiência híbrida? Então, eu acho que é um momento muito interessante aí que a gente está vivendo, realmente um reset aí, de uma certa maneira, de modelos de negócio, de tipo de consumidor, enfim, o que gera oportunidade para muita gente, né? Então, modelo único aí na história, a gente tem a sorte de estar ativo, trabalhando e vivendo essa década que começa, essa última década e as próximas 5, 6 décadas, né? Aqui a gente tem uma visão de longuíssimo prazo. Então, da mesma maneira que o avião impactou durante 100 anos o planeta, essas tecnologias que a gente está vendo sair agora, esses novos comportamentos, a gente entende que estão no começo de uma jornada de 50, de 60 anos de impacto no que a gente faz. Então, eu acho que esse é um pouco do futuro aí.
A única verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. Verdade, verdade. Que maravilha, gente. Nossa, a gente sabe, como a gente comentou no início, né, que a gente está vivendo um mundo aí complexo, volátil, mas também é um mundo de muitas oportunidades e, com certeza, bate-papo como esses aí são muito inspiradores e tenho certeza que quem está nos acompanhando vai ter bastante aprendizado aí também. Muito obrigada, Gustavo Araújo, que é o cofundador de Distrito, o Luciano Abrantes, que é o CTO da Natura, e o Gustavo França, o líder global de tecnologia e digital da Gerdau. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.